Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e hoje vamos fazer uma análise de uma partida que foi muito instrutiva, né, contra um jogador do Egito, certo? Vamos aqui, o jogador faz cavalo F3, inclusive isso aqui é chamado de hatch opening. Na verdade, essa abertura aqui ela é muito interessante, né? Porque ela apareceu no Gambito da Rainha. Quem assistiu essa série aí? Então, o Gambito da Rainha foi o seguinte, cara. Essa abertura ela ficou um pouco famosa. Eu lembro que na época... Isso aqui é uma pequena história pra vocês pegar a visão. Eu lembro que na época do Gambito da Rainha, né? Eu tava estudando bastante xadrez. Eu tava numa época que eu tava, tipo, mano, jogando muitas partidas. Eu queria alcançar meus 2000 pontos e tudo mais. Eu tava muito nessa levada, né? E, cara, eu lembro que eu enfrentei... do nada, milhares de jogadores fazendo a abertura hatch por causa da Beth Harmon, né? Por causa da Beth Harmon do Gambito da Rainha, cara. Porque tem um episódio, né, que ela utiliza essa abertura e eu acho que um cara que tá enfrentando ela fala assim, hatch opening, pá. Aí eu acho que o pessoal brisou, né, e começou muito a utilizar essa abertura aí. Inclusive, eu acho que tem pessoas que não entendem essa abertura, né? Por que cavalo primeiro, qual que é a diferença, né? A diferença é que o cavalo aqui evita E5, né, das peças negras, entendeu? Isso é uma... Não só isso, né? Evita alguns outros lances também, mas o mais claro mesmo é o E5, né? Ele trava o avanço E5 das peças negras, né? Então isso é só... Não sei dizer se é só por causa disso, mas é um dos motivos. Felizmente, naquela época eu fazia sempre a siciliana, né? Eu tava jogando muito siciliana, então não me causou muitos problemas, não. Mas é uma abertura para as peças brancas possível de jogar. Não recomendo para quem tem menos de 1500 de rating, mas eu acho que é uma abertura ok, dá para jogar sim, certo? Bom, aqui nessa posição eu começo com cavalo F6. O jogador joga peãozinho G3, né? O fianquetinho básico aqui. E simplesmente agora eu faço meu G6 preparando uma Índia do Rei, parecendo meio que uma Índia do Rei, né? Inclusive vocês podem ver aqui, aparecem os nomes todo estranhos, é um monte de nome aqui, né? Hatch Openings, Índia do Rei, ataque simétrico, defesa e ixi, muitas variações. Xadrez é uma das coisas mais, vamos dizer assim, é uma das paradas mais gigantescas que existe no mundo, sabe? É muito estudo para você pegar as referências do jogo, é muito estudo, é muito tempo mesmo. A aberturas tem muitas variações, então até mesmo grandes mestres, né, tem dificuldade em certas variações. Aí agora imagina você que é um jogador que tá aprendendo a jogar xadrez, tá ligado? Tem caras que estudam aberturas a vida inteira e não conseguem decorar todas as variações possíveis. É bizarro, né? Bizarro. Mas é isso. Bom, aqui ele joga bispo G2. E agora eu faço bispo G7. O jogador faz peãozinho D3. E agora eu faço pequeno roque. Inclusive, isso aqui é basicamente a Índia do Rei, né? Se vocês olharem direitinho assim, essa posição que eu tô fazendo é a posição da Índia do Rei. É muito importante falar um pouco sobre a Índia do Rei aqui pra vocês. Vocês repararam, eu não estou utilizando a Índia do Rei muito, na verdade, eu evito utilizar a Índia do Rei. Primeiro é que não tá vindo muitos jogadores fazendo peão dama, né? Eu acho que peão dama vai começar a aparecer lá pros 1400 pontos pra cima. Aí eu acho que lá sim os jogadores vão começar a utilizar peão dama, né? Por enquanto não estão utilizando. E eu também não vou utilizar muito a Índia do Rei. Eu só fiz aqui no caso por conta da hatch opening, né? Só por causa disso. E por que eu falo que não é bom utilizar a Índia do Rei? Cara, eu recomendo a Índia do Rei para determinados ratings lá em cima. Não recomendo para você que está começando xadrez. Você que, por exemplo, tem 1000 pontos, 1200, 1300, 1400, 1500. Eu não recomendo você jogar Índia do Rei. Agora, o jogador que já tem 1600 para cima, eu acho que já dá para você utilizar uma vez ou outra assim, a Índia do Rei para você pegar a visão de como é que é jogar com a Índia do Rei. E por que eu tô falando que é difícil jogar com a Índia do Rei? Tipo, não é que é difícil, como eu posso explicar? Ela é muito de experiência de jogo. Ela tem muito a ver com experiências de jogo, né? Ela pega muitas técnicas do xadrez, é muito aprofundado. Ela pega o estilo contra-ataque do xadrez, que o estilo contra-ataque do xadrez é um dos estilos mais difíceis de você entender, né? Quando você vai estudar xadrez, estudar estratégia de xadrez, que mexe com a parada dos contra-ataques, né? Que é muito insano, tá ligado? Então,
é um nível muito avançado, entendeu? Ele mexe, por exemplo, com contra-ataque, mexe com defesa, mexe com posicionamento das peças, encurralamento das suas próprias peças, exposição do seu próprio rei, utilizando a ala do teu rei para atacar, saber jogar com uma posição muito fechada. Nossa, entendimento de centro, entendimento de avanço de peões, entendimento de posições boas pros bispos e pros cavalos, jogar com peças totalmente presas. É muito complexo, é uma abertura que não é tão simples, é uma defesa na verdade, que não é tão simples assim de jogar, então por isso eu não recomendo você jogador de 1500 para baixo utilizar Índia do Rei. Tem muitas outras aberturas mais simples de jogar, né, defesas mais simples de jogar. Índia do Rei eu não recomendo de verdade, mesmo sendo uma defesa muito forte, viu, é muito forte. Recomendo mais pra frente você utilizar a defesa de Índia do Rei, certo? Bom, jogador joga cavalinho D2. Aqui eu faço cavalo F6. E agora o jogador faz pequeno roque. E aqui eu avanço o peãozinho E5, né? Faço uma variação meio clássica, né? Da indiazinha do rei com o peão E5. E, bom, aqui eu poderia fazer também um D5, mas aí mudaria bastante aqui, né? Já ficaria mais quase um peão-dama versus peão-dama, praticamente, né? Então eu resolvo não fazer isso, né? Fiz um E5 aqui, certo? O jogador aqui faz um E4 aqui para fazer essa simetria ainda. E aqui simplesmente eu faço o peãozinho D6 e aí sim fica simétrico, a posição bem simétrico, né? E qual que é a diferença de uma posição simétrica para uma posição não simétrica? E peguem a visão que isso vai aparecer em partidas lá para os 1500, 1600 de rate, vai aparecer algumas partidas de simetria. Isso aqui é muito importante para o xadrez, né? Você ter um entendimento de que a simetria no xadrez ela faz uma diferença, sim. O que isso significa? Por exemplo, quando o jogo não é simétrico, o jogo é mais tático. O jogo ele é muito mais tático, ele tem muito mais variações de você levar duplos, você perder peças, de você atacar seu adversário, de você melhorar suas peças e tudo mais. Quando o jogo ele é posicional, assim, simétrico, ele tá nessa simetria, o que significa? Significa que vai ser um jogo fechado e que o jogo ele é totalmente posicional. E qual que é o problema de você jogar com uma posição não simétrica e uma posição simétrica? Bom, basicamente é que a posição fechada, né, que é a posição simétrica, ela é mais difícil. Só por isso. Parece fácil você olhando assim, você fala assim, pô, isso aqui parece fácil de jogar, né? Parece, olhando assim parece. Porém, é fácil pra você, mas também é fácil pro seu adversário. E é aí que tá o problema. Se é fácil pros dois, então ninguém tem dificuldade. E se ninguém tem dificuldade, o que acontece? O jogo vai pra posições de empate. Entendeu? Posições onde, tipo assim, é muito difícil ter erro, entendeu? Então acaba não sendo muito bom. Então quando você, isso aqui já tem uma dica legal, né? Quando você for jogar contra jogadores mais fortes, tente entrar nessas posições de simetria, né? Porque nessas posições você tem mais chance de empatar com o cara, né? E dificilmente ele vai deslizar, mas na maioria das vezes você tem mais chance de empatar. Agora, se você tá jogando um posicionamento onde você tá enfrentando um oponente muito mais fraco que você, aí o correto é você quebrar essas simetrias, não ficar entrando nessas simetrias aqui do xadrez, né? Isso é uma parada que, cara, você só vai pegar com o tempo. Eu tô falando aqui pra vocês verem o xadrez tem muita coisa no xadrez, né, de entendimento, né? E aí você aí que tem 1000 pontos tá achando que o jogo é só tática e tudo mais, mas é bom que você já entenda isso agora, velho. Agora pra você compreender esses negócios. Então, esse posicionamento aqui é posicionamento de simetria, né? Então tem muita essa parada, né? Do xadrez, simétrico e tudo mais. Bom, vamos continuar aqui, né? Pra ver como vai desenrolar a partida e eu vou explicando pra vocês, certo? Bom, aqui o jogador joga cavalo H4. Eu faço meu cavalo aqui em E8, né? Inclusive, novamente, mostrando como a Índia do Rei é insana e difícil de jogar, porque você fica com as peças muito sem movimentação. Então você tem que saber utilizar as pequenas casas pra trás, né? No caso, cavalo pra trás aqui. Esse lance aqui, ele não é ruim. Ele é um lance possível. Nessa posição o jogador faz G3 aqui. B3 aqui, né? Inclusive foi um bom lance até, né? Porque desenvolve o bispo, faz alguma coisa com esse bispo, não deixa parado, pode jogar nessas casas aqui. E agora eu faço um F5 aqui, abrindo a posição. E eu já falei isso, acho que na série passada, né? Quando você for romper, principalmente se você estiver jogando com as peças negras, e você for romper a ala do teu rei, não necessariamente você precisa jogar o rei para H8 nessa posição. Diferente das brancas, né, que geralmente você sempre tem que jogar para H1. A ideia aqui é que você só vai fazer esse F5, essa ruptura central,
quando você tiver certeza absoluta que o jogo tá fechado aqui no centro, que não tem como seu adversário entrar dando os cheques aqui, né, nessas posições aqui, entendeu? Quando você tiver certeza disso, aí sim você pode fazer essas rupturas com muita cautela, viu? Muita cautela. Isso eu garanto pra vocês, tem que tomar muito cuidado. Bom, aqui nessa posição o jogador captura com o peão e aqui eu venho com o meu bispo aqui, não me importa, por mim tá tranquilo, posso entregar aqui de boa o bispo, não acho que seja ruim. E aqui simplesmente ele pega e eu venho com a minha torre aqui nessa posição. O jogador agora joga bispo B2 e vocês podem ver até a barrinha aqui, né? A vantagem é para as peças brancas, viu? A vantagem é para as peças brancas por conta... Cara, eu não sei dizer porquê. Talvez é porque o bispo dele agora vai ficar bem forte nessa posição, né? Ele tem o par de bispos, né? No caso também. E o cavalo dele sai bem também nessa posição. Acho que é por isso que tem uma pequena vantagem aqui para as peças brancas, né? Mas, ser humano versus ser humano, né? Aquilo que eu sempre falo. Certo? Volta minha torre para F8. A ideia de eu voltar a torre aqui é para posicionar a minha torre. Deixar minha torre nessa posição boa aqui, que ela não... Tipo assim, entendam bem os posicionamentos das suas peças. Uma torre no centro do tabuleiro não é boa, viu? A torre ela tem que estar nas últimas fileiras, assim, pegando uma coluna inteira. Aí ela é uma boa torre. Entende? Bom, aqui ele faz um C4 aqui todo estranho, né? Eu acho que não precisava, o jogo dele tava bem seguro. Inclusive ele abriu essa casa pra mim aqui, a casa de D4 aqui. E agora simplesmente eu volto o meu cavalo, cavalo F6 novamente, né? E agora o jogador joga cavalo F3, eu jogo a minha torre B8. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, por que que você fez essa torre B8? Não faz sentido. Bom, basicamente essa torre B8 é para tirar dessa linha aqui do bispo. Sim, eu já me ferrei um quadrilhão de vezes por deixar a torre nessa linha desse bispo. Garanto pra vocês, cara. Vai por mim. Eu já perdi tantas partidas. Eu já fiquei tão pé da vida por conta de partidas onde eu deixava essa porcaria dessa torre nessa posição e esse bispo na diagonal aqui me rasgava tudo. Era insano o quão raiva eu ficava quando acontecia isso. Então, pra prevenir, o monstro da defesa faz torre B8, que se dane. A gente vai passar um tempinho aqui, vamos defender a posição. E é por isso que eu perco eu quase nem perco partidas com as peças negras, viu? É muito difícil eu perder com as peças negras, porque eu sou muito forte defensivamente. Eu diria que é uma das outras minhas façanhas que eu desenvolvi, né? E acabei me tornando um jogador defensivo demais, muito forte. Quando eu tô com as peças brancas, eu agressivo até o último. Mas quando eu tô com as peças negras, eu defendo até o talo. Não deixo ninguém chegar perto, tá ligado? É insano, meu rei fica bem protegido mesmo. E isso é uma recomendação pra vocês, viu? Você viu que lance simples? B8, tirei da linha do bispo, tá suave, entendeu? E é aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Experiência de jogo, né? Milhares de partidas jogadas. Chega uma hora que quando você faz as análises, você fala, mano, se eu só... toda aquela porcaria daquele jogo teria dado bom se eu só tivesse tirado torre pra B8. Aí você começa a pegar essas visões, essas levadas, né? E aí você nunca mais erra de novo, né? Mas beleza, bom, aqui ele tenta fazer uma ruptura central, né? Que acaba não sendo muito bom, ele faz esse D4 aqui nessa posição. E aqui eu simplesmente aceito essa tomada. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus... Por que tu não avançou o peão, né? Gostosinho o peão ali atacando a ala do adversário e tudo mais. Não, reparem que até a barrinha aqui já até aumentou para 2 pontos. Porque é o seguinte, cara. Aquilo que eu sempre falo. Tenham cuidado ao avançar peões, mesmo os peões centrais. Nessa posição aqui, se eu avanço esse peão aqui... Ó a explicação maravilhosa, hein? Se eu avanço esse peão, é muito gostosinho. Você para pra pensar, você fala, pô, peão bom, né, mano? Tá atacando o cavalo vai ter que sair. Mas vamos supor que o cavalo recua pra baixo. E agora? Ele tem 2 ataques ao meu peão, certo? Beleza, eu tenho o cavalo protegendo, vou proteger com a torre. Ok. Beleza, ele joga outra torre. Depois ele joga a dama, depois ele sobe outra torre, joga outra torre aqui embaixo. Tá todo mundo atacando esse peão. Como é que eu defendo esse peão? Não tem defesa. Ele vai cair. Ele vai concentrar todas as peças dele no ataque ao meu peão, tá vendo? Todas. E uma hora esse peão vai cair. Eu não consigo defender esse peão. E num jogo de simetria, assim, num jogo simétrico dessa forma, se cai um peão, é aquilo que eu falo, jogo de simetria é difícil. É difícil. Porque se cai um peão num jogo de simetria, onde tá fácil pros dois lados fazer as movimentações e jogar, acabou o teu jogo. Acabou o teu jogo. Entendeu? E como que eu entendo que esse peão... Como é que eu levei muito tempo pra entender esses lances? Levei.
Esses lancezinhos de peãozinho aqui, vou falar pra vocês. Eu me enxurrasquei muito com esses lancezinhos de peão. Puta que pariu, vou falar pra vocês, cara. Nossa senhora, eu avançava os peões assim, todo feliz da vida, achando que tava dando bom. Quando do nada vinha, tipo, 2 torres, cavalo, bispo, dama, tudo atacando meu peão. Eu falava, mano, tá bom, vai lá, pega esse peão. Aí no final eu perdi a partida por conta dessa bosta desse peão que eu acabava perdendo, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Então, antes de você avançar um peão, pensa nisso. Pensa nisso. Tem como eu defender esse peão que eu tô avançando? Se não tem como, você não avança esse peão, entendeu? E foi o que eu não fiz, obviamente eu capturei o peãozinho dele ali de D4, aceitei essa troca, né? Ele veio com o cavalo dele, e aqui eu prefiro simplificar a posição. Olha, eu poderia ter tirado o cavalo pra cá também, não era podre esse lance aqui. Ah não, aqui eu tô levando duplo, né? É, aqui não daria pra fazer esse lance não, porque eu tô levando duplo aqui. Ah é, foi por isso que eu capturei. Mas no mais, sendo bem mais sincero aqui, eu já tava sentindo que as peças brancas estavam um pouquinho melhor por conta desse bispo muito forte. Eu falei, ih, tá um pouquinho melhor ali, né? Meu rei tá ficando exposto aqui, tá começando a ficar complicado. Então eu troquei logo as peças, né? Vamos tentar simplificar. E aqui, maravilhosamente, faço G6. E ó, e detalhe. Olha isso aqui, mano. Olha como isso aqui é bonito, né? Aqui eu já tô levando duplo, certo? Imagina só se minha torre tá em A8 agora. Imagina a minha torre aqui. E eu tomando aqui a posição. E ele vindo com os 2 bispos aqui. Imagina. Entendeu? Fudeu. Fudeu, simplesmente assim. Primeiro que, quando eu tomasse aqui, o primeiro lance dele seria tomar aqui, né? Pra pegar minha torre. Ah, não. Aqui eu acho que ele não faria isso não, né? É, não, ele não faria isso. Mas basicamente, se minha torre tivesse aqui em A8, daria ruim. Não ia dar muito bom, não. Pelo menos eu acho que não, né? Mas beleza. Continuando aqui, né? Simplesmente faço um G6 aqui pra proteger meus peões, né? Dos ataques. E agora ele tem 2 bispos muito bons, né, cara? Olha só, se ele voltar esse bispo pra trás, se ele volta pra B2 aqui, esse bispo dele é muito forte, né, cara? Ele é um bispo rasante demais, cara. Esses bispos aqui dele é muito insano, cara. É muito forte. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa posição, certo? E quem disse que jogadores de 900 pontos não podem dar trabalho? Podem sim, aqui ó, um jogo que realmente tá me dando muito trabalho. Não tá tão simples ganhar essa partida aqui não. Entendeu? O jogador tá jogando de forma muito segura. Entende? Bom, nessa posição aqui eu faço torre 8, né? Pra tentar ganhar a coluna. O jogador faz torre 1. E agora eu faço dama D7. O jogador troca as torres aqui, eu aceito essa troca. Inclusive pra mim ela é muito boa essa troca, viu? E é outra parada interessante aqui pra vocês que estão jogando. Quando um jogador tá com torre e torre assim, cara, evita trocar. Mantenha assim. Por quê? Porque aqui a coluna tá empatada, tá vendo? Tanto a minha torre quanto a sua torre tá atacando a coluna. A partir do momento que o cara troca aqui, tá vendo? Ele me deu a coluna agora. Ele não vai jogar a dama aqui, óbvio que não, né? Então ele tá me dando a coluna. Então isso não é muito bom. Isso aqui é um aprendizado pra você que tá começando aí no xadrez, viu? Você que tem 1000 pontos, 1100, 1200, não entrega coluna de graça. Mantém as torres aí. Não fica entregando coluna de graça não, porque isso faz diferença, viu? Mas beleza, aqui o jogador volta, o bispo dele. Esse lance foi leve. Foi bonito, velho. Voltou tranquilinho aqui. Abriu coluninha pra dama dele aqui. Deixou o bispo dele alinhado com outro bispo aqui atacando as diagonais. Lindo, 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 lindo. Certo? Bom, nessa posição eu jogo a minha dama. Olha só que bizarro, hein? Eu percebendo esse jogo difícil que tava. Eu senti que o jogo tava difícil. Eu não conseguia invadir a posição. Esses bispos estavam muito fortes. O jogador me fez ofertar uma troca de damas. Olha só, o jogador que não tem nem 1000 pontos me fez ofertar uma troca de damas. Entendeu? Então é aquilo que eu falo. Sempre respeitem qualquer jogador que vocês estão enfrentando, cara. Entendeu? Esse jogador fez eu pensar, né? Fez eu analisar os lances, entendimento de partida aqui, pra fazer os lances corretos. E eu achei que ele tava melhor na posição. E simplesmente falei, mano, vamos trocar as damas. Não me importa, vamos trocar essas damas aí. E aqui o jogador, ele não troca, na verdade ele achou, né, que iria pegar minha dama aqui de alguma forma, acho que ele pensou isso. Só que ele esqueceu, né, quando ele faz o sacrifício aqui, né, a troca de bispo pelo negócio, ele meio que acaba, como posso dizer, ele acaba me dando uma certa vantagem, porque aqui ele troca o bispo poderoso dele por um cavalo meu, né, e aqui eu vou na dama dele, né, óbvio, cheque. Ele vem com a torre e agora eu pego o bispo aqui, né? E aí fica bispo versus bispo, com uma posição aonde tá empatada, né? Tá, essa posição tá totalmente empatada, né? É a mesma quantidade de peões, se vocês reparar aqui, mesma quantidade, 6 com 6.
torre com torre, bispo com bispo, né? Então a posição ela fica empatada nesse final, certo? Porém, aqui ele comete o primeiro deslize dele, que é cheque nessa posição. E aqui foi bom pra mim esse cheque, pode parecer que não. Foi bom porque agora eu jogo meu rei G7. O jogador joga bispo dele aqui em C6. E aqui foi a gafe máxima dele, né? Porque ele simplesmente... O que vocês acham que ele fez aqui? Qual que é o lance aqui que eu tenho que fazer? Pausa aí no vídeo e acha o lance vencedor das peças negras aqui. Não é um lance vencedor, mas é um lance que dá deixa as brancas em uma situação ruim. Bom, pausou aí, viu? Achou o lance? Beleza, se você achou o lance da torre E2, você tá correto. Porque eu já falei isso pra vocês aqui, ó, que estão acompanhando muitas vezes. Já, tanto na outra série quanto em outros vídeos, eu já falei sobre torres na sétima. Sim, torres na sétima são extremamente poderosas, são muito fortes, entende? Ainda mais num final de partida. E essa torre que dominou a coluna trouxe a vitória para as peças negras. Olha que bizarro, cara. Vamos voltar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de qual foi o erro do nosso adversário, né? Aqui, não era para ele ter feito isso. Nessa posição ele jogaria aqui, ó. Rei F2 é o mais correto. Por que Rei F2 é o mais correto? Porque ele segura a entrada da minha torre em E2 aqui, entendeu? Esse era o mais certo. Aqui eu não tenho cheque porque a torre dele protege, então o mais correto era ele ter começado a avançar o rei dele, né? Esse era o mais certo a se fazer. Ele acabou não fazendo isso e eu, obviamente, eu aproveitei, né, a inexperiência do jogador, que não é um jogador ruim, foi um jogador muito bom, jogou demais até. Eu aproveito a inexperiência do adversário para fazê-lo sucumbir, né, aqui na partida, né? Vamos voltar aqui. Cheque aqui. E aqui simplesmente, né, como o jogo estava bem truncado, o nosso player viu minha torre na sétima e aí ele fez o lancezinho maravilhoso de torre, né, em A1 aqui, só que ele esqueceu que o meu bispo guarda essa casa, né, e mesmo que ele consiga defender, né, vamos supor que, sei lá, ele proteja peão fazendo isso aqui. Não faz diferença, porque eu vou entrar aqui, ó, nessa casa aqui, ó. E mesmo que ele defenda aqui, já estamos com um posicionamento de avanço de rei, de poder dominar as posições. Aqui é uma posição caída praticamente, né? Não tem muito mais o que o nosso oponente fazer nesta posição aqui. Começa a cair o jogo pra ele, né? Aí basicamente, a torre na sétima é muito forte, certo? Aqui ele entregou torre e aqui ele foi jogando ainda. Basicamente, comecei a pegar as peças dele. Vamos ver. E dama, checkmate aqui no final. E essa partida foi muito instrutiva, né? 22 minutos, né? Realmente sensacional aqui. Puta, vídeo longo, né? Vamos fazer uma revisão aqui, porque eu tenho essa revisão gratuita aqui do dia, né? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, 90% de precisão tive nessa partida aqui. Uma boa precisão aqui. Vamos ver os lances aqui rapidinho, só pra vocês terem uma ideia. Quais foram os melhores lances da posição aqui. Ó, simetria, tudo mais, beleza. Cavalo certo ali, peãozinho, tomada. Correto, volta, joga aqui. Vamos ver qual foi a gafe do nosso adversário, né? Cara, se vocês forem... Aqui, ó, primeiro erro dele aqui. Esse aqui é considerado um erro, torre 1. Não sei porque é um erro, mas parece que é considerado. Fala que é normal até tomada ali e tal, beleza, que foi bom pra mim. Aqui foi a gafe, né? Então aqui foi o erro de gafe mesmo, o erro que acabou a partida dele. Mas até aqui tava jogando muito bem, né, nosso adversário. E é isso, cara, se vocês forem ver aqui, eu fiz uma precisão legal, 90% aqui, muito bom. Eu falo assim, toda partida que você consegue 90% de precisão, significa que você jogou muito bem. Né, 90 para cima de precisão, com mais de 20 lances, significa que você jogou... 20 não, pode ser 15. Mais de 15 lances e você fez uma precisão de 90%, é muito bom, de verdade, é muito bom, vale muito a pena. Essa precisão é muito alta mesmo. E eu diria que até 80% para cima também é bom, não é ruim não. Se você tá jogando sempre com uma precisão de 80 para cima, é muito bom. Significa que seu jogo tá legalzinho, entendeu? Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa com essa análise longa, né? Eu sei, é muito longa.
Mas dá pra aprender muita coisa com isso, cara. Muita coisa mesmo. Tamo junto aí. Vamos pra próxima partida. Dar aquele like pra fortalecer.